do 11 ao 13. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Amém, igreja? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. A confiança em Deus é um dos principais conceitos teológicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, evidenciando um relacionamento profundo, íntimo, entre os homens e Deus. E a confiança, ela está disponibilizada para qualquer um que queira confiar no Ser Supremo, deixando de confiar em si mesmo, em certo sentido, deixando de confiar em outros que também são limitados e deixando de confiar também em outros deuses ou ídolos. E a confiança, queridos, ela está geralmente ligada, com a própria confiança do ser humano no que diz respeito às suas necessidades. E uma das questões que o ser humano mais precisa é libertação, desde que o pecado entrou no mundo. E isso é uma vindicação do homem a Deus, porque quem pode libertar-se através de Deus é somente o homem, porque Deus não precisa libertar-se. Deus é o ser que liberta. Então quem precisa ser liberto é o homem. O interessante é que os salmistas, o relato deles é que sempre confiaram. Por exemplo, Davi no Salmo 22, no verso 5, ele declarou assim: confiaram e não se decepcionaram. Glória a Deus. Gente, o Salmo 28, no verso 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confio e dele recebo ajuda. Glória a Deus. O Salmo 20, no verso 7 também diz respeito à confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Olha aonde que chega a confiança do homem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Está certíssimo. Onde está posta a nossa confiança? Em Deus ou naquilo que é temporal? Em Deus ou nos homens que muitas vezes podem nos decepcionar? Em Deus ou nas coisas palpáveis, matérias, enfim. Mas nós aprendemos, queridos, com o salmista aqui, Davi, que nós devemos buscar orientação de Deus até para nós aprendermos a confiar naquilo que convém de fato. E, gente, vamos ler os versos 4 e 5 desse salmo. Se você não está com o texto aberto, abra. Salmo 25, 4 e 5. O meu querido Abner não está no culto, então eu já estou sentindo falta de pelo menos 2 copos d'água aqui. Mas um já ajuda. Versos 4 e 5 diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me,
pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Esses dois versos aqui, Davi, ele demonstra uma total sede de aprendizado. Querido, muito obrigado. Deus abençoe. Ele está desejando aqui, queridos, por uma luz que aniquila com as trevas. Ele está desejoso de um esclarecimento para que ele possa ser mais edificado na sua vida. E o que ele está pedindo para Deus? Para que Deus lhe revele os caminhos, as veredas, através da sua verdade. E ele declara que o seu coração está posto em Deus, a sua esperança está posta em Deus. Assim sendo, amados, devemos nos posicionar com o respaldo da nossa confiança e, através da verdade, devemos confiar em Deus por causas justas, assim como nós vemos os exemplos na Bíblia que vão realmente trazer edificação para as nossas vidas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, ele está falando de vocação por Timóteo. E ele está relatando ali que ele cria em Deus, pois eu sei em quem tem crido, e fazendo menção exatamente do ministério, do chamado, da vocação. E, queridos, todos nós sabemos que Paulo viveu por uma causa justa, viveu por um propósito. Agora eu pergunto para mim e para você, qual é o propósito do nosso coração verdadeiramente? Pelo que nós estamos confiando? Quais são as causas que nós estamos colocando diante de Deus? Talvez uma coisa muito boa de nós colocarmos diante de Deus é para que Ele trate exatamente com a nossa pecaminosidade. É uma causa justa e digna. Porque, amados, como nós precisamos crescer, não é verdade? E aquele que acha que cresceu em tudo, já virou monstro. Aquele que acha que sabe tudo, não sabe absolutamente nada. Certa vez o filósofo declarou assim: tudo que sei é que nada sei. O que nós sabemos desta vida? Nós somos muito limitados em questão de conhecimento. Muito limitados. Você pode até dominar uma área, ou ter um certo conhecimento em alguma área, mas, gente, este mundo é muito abrangente. Por exemplo, nós tivemos com alguns irmãos um seminário sobre finanças, e eu fiquei sabendo algo do celular que eu fiquei muito impactado. O preletor lá ele falou de um chip minúsculo que tem areia, mais ou menos assim, né, Fábio? Você lembra lá o nome que ele citou? Mas uma coisa tremenda. E olha, queridos, quem sabia disso? Nem um santo, nosso Senhor, sabia disso? O que nós sabemos, gente? Nós somos muito limitados. Sabemos que nós gostamos de comer, né? Não é verdade? Quem gosta de comer? Comer ovo frito,
Foi o que eu comi hoje. A picanha está difícil, né? Então a gente fala um ovo. Tem gente que gosta, né, irmã Samir, comer, beber e dormir. Olha isso. Não, eu sabendo isso, tá bom para mim, tá ótimo. Gente, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, tinha uma pessoa lá, né, que ela dizia o seguinte: olha que coisa forte, é forte. Ela dizia assim: eu não vou na escola bíblica dominical porque eu já sei tudo. Então era um anjo no nosso meio. É ou não é forte? Agora, amados, como nós somos pecadores, não é verdade? Eu vou fazer uma campanha para eu não pecar durante uma semana. Grande mistério. Só de você pensar em fazer uma campanha como essa, já vai estar pecando. Que nós temos que lutar evidentemente contra o pecado, mas gente, o pecado infelizmente faz parte da nossa natureza. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, amém ou não? E isso, amados, para nós ser justificados por Deus para uma vida eterna. Diz respeito a esta vida. Gente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós ouvimos um evangelho maltrapilho por aí, pregado de forma enganosa, que a pessoa, né, não pode aceitar dor, enfermidade demais, porque tal. Gente, se fosse assim, ninguém morreria mais. Mas quantos crentes morreram hoje? Quantos já foram para o céu de Abraão hoje? Quem está vivo aqui glorifica o Senhor. Vai dando glória quando pode. Não é? Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem pode levantar sua mão e louvar ao Senhor nessa noite? Mas, gente, tem alguém aqui que sentiu uma dor nesses dias? Tem alguém que levanta a mão? Não, pastor, só senti dor no cotovelo. Eu não vou levantar a mão. Tem alguém que toma algum medicamento? Levanta a mão. Tem alguém? E precisa tomar ou não? Gente, eu preciso tomar um medicamento. E eu estou 2 dias sem tomar, gente. Já estou sentindo reflexo. Até porque eu não tenho dinheiro para comprar. Vamos ver se alguém se condói e vai perguntar o nome do remédio para mim. Qual que é, pastor? Vou enviar um pix. Não precisa, não. Mas, gente, eu estou esperando amanhã. Abri o meu cartão. Não é indireta gospel, não preciso perguntar, não. Mas, gente, sou necessitado de um medicamento. E, de uma forma misteriosa, eu não sei como esse medicamento atua no meu corpo, mas, pela graça de Deus, está atuando. E pode prolongar a minha vida, gente. Então, amados, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos falhos. E, nesse sentido, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Da graça e da misericórdia do Senhor, gente. Então, uma campanha boa para se fazer é que Deus trate com a nossa mediocridade, muitas vezes, com as nossas inconsequências, com as nossas tolices, porque não é sempre que nós vamos acertar, não é sempre que nós vamos ser sábios em todas as nossas decisões. Gente, uma vez eu fui pedir um conselho de um sábio, e alguém que eu considero muito inteligente. Eu cheguei para ele e perguntei assim: o que o senhor acha?
Ele falou para mim, eu até esperava uma explanação longa, meia hora ele falando no meu ouvido, me dando ensinamentos. Não, ele foi taxativo, ele disse assim: você vai trocar 6 por 3. Aí eu fiquei pensando, mas não falou mais nada. E gente, em vez de eu ter ouvido ele não ter trocado 6 por 3, o que eu fiz? Troquei 6 por 3. E sofri, sofri uma barbaridade. Uma decisão errada que eu tomei, que eu poderia não ter tomado. Por quê? Queridos, muitas vezes nós agimos nas nossas vidas pelo nosso próprio entendimento, por achismos, por desobediência. E você sabe como que funciona a coisa, você sabe qual que é o princípio certo, mas você vive fazendo o incorreto, você vive na desobediência. E às vezes você precisa tomar decisões na tua vida que você pode acertar, mas de repente, pelo teu coração e por tuas propensões, você acaba tomando decisões erradas e sofre dano. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. Nem Davi teve livre dele sofrer grandes danos por causa da sua pecaminosidade. É por isso que ele colocou diante de Deus aquilo que nós lemos. Vamos tornar a ler? Acompanhe comigo os versos 11 a 13. Vamos ler, eu já vou para uma segunda parte aqui da palavra para encerrar. Glória a Deus. Versos 11 a 13 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Mas credo, Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não deixava de ser homem. Davi não acertou em todas, não. Perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá na prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Verso 17 em diante, acompanha. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Gente, Davi aqui estava pedindo libertação para Deus. E dessa forma, ele colocava sua confiança em Deus. Mas, onde que eu quero chegar com tudo isso? É aquilo que eu já falei. Davi, ele foi, sem dúvida, o maior rei de Israel. Aquele que reinou 40 anos e que morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Davi, ele é considerado um dos 3 maiores conquistadores da terra. Um rei que fez toda a diferença, um rei que alargou as fronteiras de Israel. Reinou 7 anos em Hebron, 33 anos em Jerusalém. Davi foi muito bem sucedido no seu reinado. Mas Davi, como eu já declarei, não acertou em todas. Ele não foi um bom pai. Certo? Ele não foi um bom pai. E, gente, assim, por causa do seu pecado de Batseba, ele sofreu graves reflexos na sua casa, na sua família. E o primeiro
primeiro bebê de Batseba morreu, na primeira gravidez, o bebê morreu. Aí, gente, ele tinha um filho, seu primogênito, que chamava-se Amnon. Amnon apaixonou-se por Tamar, os dois filhos de Davi. Filhos do mesmo pai, mas não filhos da mesma mãe. Amnon e Tamar. Olha que coisa terrível, o irmão se apaixonando pela sua irmã. E aí, seguindo os conselhos ímpios de Jonadab, ele foi e estuprou a sua própria irmã. E aí o Absalão, que era filho de Davi também, irmão de Tamar, mas do mesmo pai e da mesma mãe, filhos de Davi e de uma outra mulher. Absalão ficou doido da vida e queria que Davi fizesse o quê? Justiça. E Davi não fez, porque por este ato Amnon deveria ser morto, e ele não quis matar o seu próprio filho, então ele poupou o seu filho. E Absalão queria justiça, e essa justiça não veio. Aí, gente, Absalão saiu por um tempo, ficou 2 anos fora, ficou com seu avô, depois voltou, e todos nós conhecemos muito bem a história, se levantou veementemente contra o seu próprio pai. Olha que coisa terrível. E morreu. Porque, amados, querendo ou não, Absalão se levantou contra uma liderança, se levantou contra o rei, contra o ungido do Senhor. Além de ser o seu pai, líder, a palavra diz que os filhos devem honrar os seus pais, para que vivam, muitos anos sobre a terra. Quer ter vida longa, honra os seus pais. Absalão não fez isso, fez sedição contra o seu próprio pai, no sentido de vingar-se, pelo ato de Amnon com Tamar. Se levantou contra o seu próprio pai e morreu, gente. Morreu. E muito triste tudo isso. Depois, Adonias quis tomar o reinado de Salomão, e Salomão não poupou Adonias. Porque até a primeira instância o Adonias foi poupado. Mas depois que ele desejou aquela mulher que cuidara de Davi, uma virgem que cuidara de Davi na sua velhice, ele foi, conversou com Batseba, intercede com o rei, para que então aquela mulher seja minha esposa. Aí Salomão não tolerou, e Adonias acabou morrendo. Todas essas tragicidades dentro da família de Davi, que coisa triste. Que coisa triste. Então Davi, o texto lá de 1 Crônicas, diz que ele morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Porém, entretanto, quantas perdas e assolações ele teve dentro de casa. Isso me leva, gente, a entender, que nós devemos nos preocupar por mais da conta com os nossos filhos. E, se for o caso de nós fazer uma campanha por eles, nós precisamos fazer. Não podemos ser relapsos nesse sentido. Gente, isso é vital. Porque Deus, Ele se preocupa muito com os seus filhos, a ponto de ter dado o seu unigênito para morrer em favor daqueles que creem no seu nome e se tornam filhos. Porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, amados,
Na verdade, Jesus é o nosso Senhor, Salvador, mas também é o nosso irmão mais velho, primogênito dentre os mortos. Glória a Deus. Paulo falou isso, abordou isso em Romanos, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, que privilégio para nós. E Deus se preocupa com nós. O que Deus deseja para nós, amados? Salvação, vida abundante. Deus usando de amor, graça e misericórdia, provendo todas as nossas necessidades. Deus não está indiferente a tudo que acontece neste mundo. Deus, Ele está no controle das situações. Mas infelizmente, amados, tudo que acontece com catástrofe, com crise, é reflexo, amados, das próprias negligências dos homens. Desobediência, impiedade, malignidade, falta de busca. Muito triste o relato de Paulo lá em Romanos. Amaram mais a criatura do que o Criador. Está lá no primeiro capítulo de Romanos. Então, amados, nós estamos aí pagando o preço. Eu estou tendo que tomar um remédio, estou relembrando. Porque estamos aí pagando o preço. Sabe, gente? Somos limitados. Mas Deus, Ele está com as mãos estendidas. E Ele está preocupado comigo e com você. Quem glorifica Ele, Deus? Deus, Ele está preocupado conosco, amados. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. Quem ama os seus filhos? Seja sincero, levanta a sua mão. Agora, até que ponto você está à disposição de pagar o preço? Por quê? Queridos, o teu filho precisa de alguma coisa? Ou está tudo 100% na vida dele? Está tudo ok? Só alegria, paz? Meu filho, a hora que ele quiser viajar para o pai, na hora. Ele vai chegar lá, vai voar e vai chegar em segurança. O avião vai cair. Certeza. Pensa. Não tem, gente. Não tem. Olha, irmãos, olha a parábola do filho pródigo. Queridos, nós vemos ali 2 filhos em crise. 2 filhos em crise. E eu tenho, aqui eu só vou dar uma pincelada por cima, até porque o tempo já está voando. Eu tenho uma pregação nesta parábola do filho pródigo, Lucas 15, onde eu abordo sobre crise de integridade e crise de identidade, certo? Mas o único que não está em crise na parábola é o pai, é Deus. Os demais, gente, estão vivenciando crises, tanto aquele que saiu quanto aquele que ficou na casa. E o interessante é que Jesus está dando lições aos religiosos, aos fariseus, no contexto do texto. E, queridos, aquele filho mais novo, ele foi muito malvado ao chegar e pedir parte da herança com o pai vivo. Não esperou nem morrer para tomar posse daquilo que lhe era direito. E interessante é que aquele filho, gente, ele vivia uma crise de integridade. A crise de integridade tem a ver com as questões morais, com a questão do caráter. Agora, uma coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: nunca fale que uma pessoa não tem caráter. Todos têm caráter, só que uns têm um bom caráter, outros têm um mau caráter.
aquele filho mais novo, naquele momento que ele foi e pediu a parte da herança, gente, ele agiu com um mau caráter. E o mau caratismo dele levou ele à ganância, desejar, os valores para gastar nas noitadas. Então ele só estava com o seu coração nos prazeres desta vida. É aquilo que Paulo falou lá em 2 Timóteo 3. Os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí, gente, diz o texto lá que ele ficou vivendo de festa em festa, de noitada em noitada. E aonde que ele chegou? Chegou no fundo do poço. Porque isso é o destino daqueles que só pensam nas coisas desta vida, que diz respeito aos prazeres da carne, às questões morais, sensuais. Sabe, gente? Isso é muito significativo nesses dias que nós estamos vivendo. Agora, o pior ainda, gente, é a crise de identidade. Porque o filho mais velho, ele estava perdidão, mais perdido dentro de casa. Porque, assim, como que o filho com crise de integridade vai resolver a sua situação? Gente, ele foi ministrado pelo seu pai? Segundo o texto, não. O que aconteceu? Ele caiu em si. Ele se arrependeu. Ele se deparou com uma situação caótica, triste, humilhante. Os porcos eram mais bem-aventurados do que ele naquele momento. Na casa do pai tem abundância de pão e eu aqui pedaço de fome. Aí ele se posicionou. Vamos, como pais, fazer uma campanha para que os nossos filhos se posicionem. Em nome de Jesus. E se for preciso eles mudar de direção, que mudem no nome de Jesus. Vamos fazer isso, igreja? Vamos pagar o preço. Não vamos ser relapsos nesse sentido. Se for preciso chegar e falar, fale. Se for preciso chegar e confrontar, confronte. Se está vendo o filho no vício, vai e fale. Seja taxativo. Precisamos, amados. Precisamos orientar os nossos filhos. Aleluia. Assim como Deus está desejoso também nos orientar para que nós sejamos abençoados, para que nós cresçamos, para que nós tenhamos mais entendimento, para que nós deixemos de ser crianças espirituais. Aqueles fariseus, que estavam lá só julgando Jesus, dá o exemplo de que a vida tem valores reais que devem ser vividos de forma amorosa e não religiosa. E dessa maneira, o pai, quando ele viu o filho retornando, ele tanto se alegrou. Então esse é o coração de Deus. Ele correu em direção ao filho e não se importando se ele estava esfarrapado, fedido, maltrapilho, andrajoso, não. Interessante é que ele correu até o filho, abraçou o filho, beijou o filho e mandou trazer todos os benefícios provenientes dele, porque os benefícios vêm de Deus para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos. Não vou entrar aqui no mérito da questão de sandália para os pés, anel para o dedo, vestes novas, tudo isso nós já ouvimos muitas vezes. Mandou matar o novilho, o gordo, maravilha, picanha. E gente, mas o perdidão lá dentro de casa se manifestou com crise de identidade, não sabia quem ele era. E essa crise de identidade tem a ver com questões emocionais, questões espirituais. Pessoa com muita dificuldade
egoísta, egocêntrico, e todas as atenções tinham que ser só para ele. O morto estava morto e reviveu, não era motivo de celebração. Aquele que estava perdido foi achado, não era motivo de regozijo. Não, porque eu aqui, eu fazendo tudo certo, tudo ok, 100%. Esse aí, indiferente, não mata nem um cabrito para minha bênção. Gente, perdido dentro de casa, crise de identidade, não se encontrava consigo mesmo. No final das contas, sem ele nem dele. O interessante é que o pai foi até ele e falou o que era justo. E quantas vezes, amados, nós estamos ouvindo de Deus o que é justo, mas continuamos ainda, com os nossos corações endurecidos, dando mais vazão aquilo que só alimenta e abençoa o nosso próprio coração. Não sabemos se aquele filho se alegrou com o retorno do irmão, mas não sabemos, a parábola não diz. É um encontro, mas Deus orientou, o Pai orientou, falou como que é a coisa certa. Meu amados, nós estamos ouvindo o tempo todo a palavra de Deus. E na verdade, amados, nós também somos filhos. Muitas vezes com crise de integridade e muitas vezes enfrentando crise de identidade. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Pode ficar em pé para dar a impressão que está terminando. Nós não estamos livres das crises, das dificuldades. Porque querendo ou não querendo, amados, nós passamos pelas aflições, pelas tribulações. Esse mundo é um mal. Nós estamos sujeitos às intempéries. Assim como o sol nasce para todos, a chuva cai no telhado de todos. Jesus falou ali acerca dos rios que correm. Os rios estão aí inundando cidades, matando pessoas, crianças estão boiando. Os ventos que sopram, a chuva que cai. Então, queridos, ninguém está livre neste mundo das crises, das dificuldades. Mas, amados, quem nós somos em Deus? No sentido de integridade e identidade. Qual que é a tua real intenção diante de Deus? Quais são os preços que você está disposto a pagar? O que é mais importante para você? O que é prioridade na tua vida? Jesus, ele falou: buscar antes o reino de Deus e a sua justiça. Será que nós vivemos verdadeiramente por prioridades? Não, isso aqui é mais importante. Aquele que amar pai e mãe antes de mim, mais do que a mim, não é digno de mim. Quais são as nossas prioridades? Por quais causas nós estamos lutando? Agora eu quero perguntar para mim e para você: será que você não está em crise de integridade? Ou será que você não está enfrentando na tua vida uma crise de identidade? Nesse momento você é filho ou você é pai? Diante de tantas perguntas como essa, amados, uma certeza nós podemos ter: é que aquele que não está em crise, ele está querendo nos libertar. E podemos colocar diante dele as nossas petições e a nossa confiança. Porque, como disse Paulo lá em 2 Coríntios 1:3, Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, se você, de repente está perdido aí na tua vida,
está perdido dentro de casa, está se sentindo neurótico, está sendo injustiçado, não sei como que está a tua vida, na tua família, a tua vida espiritual, a tua vida emocional, como que você está quando você entra dentro do teu quarto, quando você coloca o cabelo no travesseiro e começa a pensar na tua vida, nas coisas, em relação à tua história, ao teu passado, talvez traumas, talvez ansiedades em relação ao futuro. Não sei o que se passa no seu coração, mas o Pai das misericórdias, Senhor, e calava-se e cantava, e Ele está querendo ministrar para que verdadeiro homem seja livre, e só podemos ser libertos através da verdade. A verdade vem do Pai. Feche teus olhos na presença dele agora. Eu tenho certeza, que esse pai, ele não foi negligente em relação ao filho mais novo. Davi foi negligente de muitas maneiras, talvez até pela força do seu coração não querer matar o seu próprio filho. Foi uma situação bem complicada, mas esse pai, quando aquele filho pediu parte da herança, tenho certeza que esse pai orientou da melhor maneira, aconselhou, mas o filho não quis dar conta. E ele foi, e literalmente se deu mal, e chegou até um chiqueiro, desejando comer o que os porcos comiam. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite, que na casa do Pai há abundância de pão. Na casa do Pai há abundância de pão. Só quem entendeu essa mensagem glorifica. Na casa do Pai tem abundância de pão. Tem pão da presença, tem pão da providência, tem pão de proteção, tem pão de salvação, tem vestes brancas, tem anel por dedo, tem sandália para os pés, tem celebração, tem amor, porque o Pai quer restauração de relacionamentos, porque ninguém é mais importante do que ninguém para o Pai. E Ele quer tudo certinho na questão horizontal. É justo nós celebrarmos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Quando aquele irmão mais velho foi até a presença do Pai, cheio de ira, rancor, cheio de egoísmo, ele falou assim: esse teu filho fez tudo errado, religioso, julgando-se, achando melhor, mas o Pai, ele falou: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Justo nós celebrarmos, filho, tudo que é meu é teu. Na casa do Pai tem abundância de pão. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e direi: Pai, pequei contra o céu ante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me somente como um dos teus empregados. Mas o pai não via aquele filho como empregado, ele via aquele filho como filho. E não importa se estava sujo, maltrapilho, fedorento, andrajoso, importa que era filho. Mas estava cheio de arrependimento no seu coração, cheio de humildade. E eu quero convidar aqui à frente aqueles que entenderam essa mensagem